Bonitos, bom dia. A nossa atividade desta semana vai ser construir uma célula eucariótica animal. Ai, professora, como assim a gente vai construir uma célula eucariótica animal? Que difícil, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com materiais recicláveis, materiais que vocês encontram no jardim de vocês, na casa de vocês, que tenham em casa. Já vou explicar como. Porque nós estudamos que o nosso corpo é formado por trilhões de células, com formas diferentes, com funções diferentes, mas que a estrutura básica dessas células é a mesma. Claro que a professora, né, que é muito criativa, meu Deus, eu construí uma célula com o que eu tinha em casa para vocês verem do que eu estou falando. Aqui embaixo, ó, que a professora tem aqui uma folha, duas folhas sulfites grudadas, né? E eu construí a minha célula eucariótica animal. O que eu usei aqui para construir essa minha célula e que estruturas são essas? Eu não consegui escrever aqui porque eu achei que ia ficar muito confuso para vocês. Então eu numerei e depois eu mostro a tabelinha dos números. A minha célula, então, ela tem a minha membrana plasmática. Eu usei um barbante. Pode ser um barbante, pode ser uma linha de crochê, de tricô, um fitilho, o que vocês tiverem em casa, tá? Para demarcar essa célula. Eu usei um barbante e pintei de amarelinho com tinta guache. Ah, professora, tem massa de modelar. Pode ser massa de modelar. Ah, eu quero fazer tudo cheio de... tudo com feijãozinho grudadinho, né? Fazer um caminhozinho e fazer... Posso fazer. Quero fazer com arroz. Posso. Eu posso usar o que eu quiser para representar a membrana plasmática. Depois, essa estrutura que eu tenho aqui é a mitocôndria, que é a usina da célula, né? Que produz energia. Eu usei macarrão parafuso, pintei de vermelho, né? Mas poderia ser um macarrão daquele tipo penne, que é compridinho. Poderia ser uma fileirinha de arroz. Poderia ser pedacinhos de canudinho. Poderia ser fita. Poderia ser o que vocês tiverem na casa de vocês, tá? Era o que eu tinha na minha, eu usei para fazer a minha mitocôndria. Depois aqui o número 3, eu tenho os meus lisossomos, que fazem a digestão celular dentro das nossas células. Eu usei feijão, e aí eu pintei de amarelo, porque eu também queria usar o feijão aqui para uma outra estrutura, então eu pintei de amarelinho para diferenciar. O meu número 4, eu tinha isso aqui que eu tinha usado há muito tempo atrás para fazer um aniversário de uma das minhas filhas, e sobrou um pedacinho desse tamanho. O que eu vou fazer com aquilo? Professor, guarda tudo, né? Não joga fora. Amanhã em casa de vocês e talvez não jogue fora também as coisas, né? E aí eu usei, cortei em pedacinhos e representei o retículo endoplasmático, né? Ó, ele tá aqui e ele tá aqui, ele fica ao redor do núcleo. Ele pode ser liso, quando não tem nada junto, e ele pode ser rugoso, como aqui, quando tem ribossomos aderidos nele. Então, o pretinho, que é o número 5, que na verdade é um feijão que eu pintei, eu não tinha feijão preto, só tinha feijão carioca, aí eu pintei de preto aqui com tinta guache, e é o meu ribossomo. Eu tenho aqui do ladinho o meu complexo golgiense, né, que faz o armazenamento das substâncias. Ah, desculpa, eu não falei que o retículo faz o transporte, né? Então, o retículo faz transporte e aqui faz armazenamento de substância. Ah, eu usei também o mesmo barbante que eu usei aqui, só que daí eu tinha que diferenciar, porque senão ia ficar um pouco estranho, né? Então, eu pintei de azul, né? Mas eu poderia ter usado uma linha de tricô, poderia ter usado de crochê, poderia ter usado qualquer outra coisa, um fitilho que eu tenho lá em casa, né? É só por quê? Porque ele é como se ele fosse sacos achatados. Ah, eu tenho massa de modelar, posso fazer de massa de modelar? Pode fazer de massa de modelar. O número 7 são os centríolos que participam da divisão celular, ou seja, quando a célula vai se dividir para dar origem a outras células, o centríolo entra em ação. E aí eu representei ele como? Com macarrãozinho espaguete. Né? Talvez aqui não esteja tão claro para vocês, deixa eu subir um pouquinho a célula aqui, quem sabe mais de perto da câmera dê para ver. Ó, é macarrãozinho espaguete. Macarrãozinho espaguete, eu quebrei pedacinhos e colei. Depois eu pintei de verde, né? Posso pintar de outra da cor que eu quiser, fantasia é cor, né? Eu gostei do verde e pintei de verde, né? Então esses são os meus centríolos. Eu tinha uma cúpulazinha, que poderia ser uma cúpula, pode ser uma tampa, pode ser, né, a tampa de maionese, uma tampa de qualquer potinho redondo que tenha em casa, né? Então eu tinha essa cúpula aqui e usei ela.
para representar o meu núcleo, né? O número 8, então, é o envoltório nuclear, que é o que diferencia uma célula eucariótica de uma célula procariótica. E dentro dele está guardadinho o DNA, que é o nosso código hereditário, né? Aí aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu fiz uma legendinha, né? Dos números que eu botei ali. Né? Então, número 1, membrana plasmática, número 2, mitocôndria, 3... Ai, professora, mas eu quero escrever aqui na minha célula. Pode escrever aqui na sua célula. Eu não escrevi, porque como eu queria mostrar para vocês, eu achei que ia ficar tudo muito pequenininho, né? Então, 4 retículos endoplasmáticos, 5, tá aqui, ó, são os ribossomos, esses, né? 6 complexos golgiense, centríolos e envoltório nuclear. Então, qual é a atividade desta semana? A atividade desta semana é esta prática aqui, então. Vocês vão fazer uma célula, ela vai ter, essa atividade ela tem peso 10, então caprichem bastante. Se tiverem dúvida, podem chamar a professora no WhatsApp. Eu gosto bastante do sexto ano, porque tem bastante aluno que me chama, pode me chamar. Ah, professora, eu tenho isso aqui, eu posso usar, eu posso fazer assim, me manda foto, né? Pode me chamando que eu vou ajudando. Então, vocês vão ter 2 semanas. As nossas atividades são sempre semanais. E essa, como é uma prática, que talvez vocês tenham que procurar alguma coisa aí lá na casa da avó emprestado, ou ali em casa, ou pegar no jardim, e aí vamos ver o que vocês têm aí, né? Porque vocês podem usar tampinha de garrafa, vocês podem usar, como eu usei aqui, macarrão, vocês podem usar feijão, arroz, lentilha, milho, né? O que vocês tiverem aí. Então, vocês vão ter 2 semanas. Então, a professora tá postando hoje, dia 16, e vocês terão até na segunda-feira do dia 30/11. Por que é muito importante que vocês façam nesse período? Porque até aqui a gente vai estar fechando as notas do primeiro semestre para ver quem precisa de uma possível recuperação, né? Quem ainda não atingiu a nota. Então, por isso que eu dei essas 2 semanas. É basicamente a nossa última atividade prática e a nossa última atividade de 0 a 10, né? Se vocês observarem lá no sistema, vocês têm 2 notas já. Aí vai ter a nota do caderno, que vai ser 3, e essa nota aqui. A nota do caderno eu fecho no dia 17 de dezembro, né? E essa daqui eu fecho no dia 30/11. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês chamem a professora que eu ajudo vocês, tá bom?